Reinvestir dividendos, a forma mágica dos juros compostos. É uma magia que existe em torno do reinvestimento de dividendos. Quando você pensa em investimento, pensar em dividendos é algo excelente para quando você pensa em viver de renda. Ou seja, os dividendos são uma verdadeira máquina de ganhar dinheiro. E o que eu queria comentar hoje com você é sobre o reinvestimento dos dividendos. Fica comigo até o final que eu vou te apresentar uma sugestão, melhor dizendo, não é uma recomendação nem sugestão, mas é um exemplo de como investir ou reinvestir os dividendos de uma determinada ação que você tenha na sua carteira. Então fica comigo até o final, faz a sua inscrição no canal, deixa o seu like no vídeo e vamos lá pensar comigo a respeito de algumas coisas a respeito de dividendos. O que eu tenho que levar em conta quando eu vou avaliar os dividendos ou uma determinada ação ou fundo que eu queira ter na minha carteira? Em primeiro lugar é o preço de entrada, seja ele fundo ou seja ele esse investimento uma ação. Eu não me importo muito com a variação no câmbio da bolsa de valores, de quanto é que a cota está valendo, de quanto a ação está valendo. Eu não me importo com isso. Ela tem que ser uma ação de uma boa empresa, tem que ser uma cota de um excelente fundo. Então, uma das recomendações de Warren Buffett, quando ele fala da bola de neve, é que você tem que ter um bom preço de entrada, né? E você tem que pensar no longo prazo. É uma boa empresa ou um bom fundo? Eu estou disposto a ficar com esse fundo ou com essa empresa pelos próximos 10 anos? Essa é a ideia. Quanto menor for o preço de entrada, melhor, porque você vai economizar e vai poder comprar mais cotas e você vai ter mais dividendos ou juros sobre o capital próprio, né? Então, esse é o primeiro item que tem que ser avaliado e que eu tenho que pensar quando eu vou adquirir um fundo ou uma cota de um fundo ou uma participação de uma ação de uma empresa, o preço de entrada, certo? Segundo, eu não escolho avaliando quanto é de dividend yield que tem aquela determinada empresa ou fundo imobiliário. Quando você avalia só pela distribuição, você incorre em grandes erros. Primeira coisa que você tem que levar em consideração num fundo imobiliário, por exemplo, ou numa ação, mas eu vou falar um pouco mais voltado para fundos imobiliários, tá? O que você tem que olhar? Se o fundo tem um grande capital, se a empresa é uma empresa sólida, tem um patrimônio líquido considerável, essa é a questão. Você tem que ver quanto é que é o valor patrimonial do fundo ou da cota. Os fundos com ativos diversificados, grandes e diversificados por região, por setores da economia, são muito interessantes, tá? Então essa é um outro fator importante, a diversificação dentro do próprio fundo, um fundo híbrido que tenha CRIs, que tenha papéis, que tenha tijolos, que seja um fundo de fundos, isso já te dá uma diversificação bacana. Ações têm que ser de empresas sólidas, como por exemplo do setor elétrico, que tem contratos extensos, contratos de bastante muitos anos e muito previsível a sua rentabilidade, tá? São empresas com uma consistência muito grande, tá? Então eu gosto muito do setor elétrico. E outra coisa, as empresas com braço no exterior, ela expõe o seu capital ao dólar. Isso é muito legal dentro de uma economia mundial que é afetada pelo dólar diretamente, né? Isso vai te dar uma diversificação muito bacana. Existem algumas empresas que expõem o capital ao dólar e isso é bastante interessante. Agora vamos ao quadro. O quadro que eu comprei, tá vendo? Esse quadro fala de uma ação chamada Itaúsa. O seu dividend yield estava em 5,63 quando eu consultei, ou seja, cada R$ 1.000 aportados, se você olhar aqui, no primeiro ano eu aportei, nesse exemplo que eu estou dando, eu aportei R$ 1.000, certo? Então eu tenho um dividend yield, supondo aqui que o dividend yield seja fixo por 12 anos, certo?
nós vamos fazer a simulação por 12 anos. Então, supondo que nós tenhamos feito um único aporte de R$ 1.000 e que o dividend yield dessa ação continue fixo por 12 anos, quanto eu teria no final se eu reinvestisse meus dividendos? Ou seja, olha lá, eu aportei R$ 1.000, eu tenho um dividendo de R$ 56,30 no primeiro ano. Como é que eu cheguei a esse valor? Pelo dividend yield apresentado aqui, que eu separei no dia que eu consultei, certo? Estava em 5,63%, né, agora no mês passado, tá? Então, você teria no primeiro ano, ao final do primeiro ano, R$ 1.056,30, correto? Tá? Aí, como que é a questão do reinvestimento? É assim, ó, você investiu 1.000, soma 56,30, ao final do ano tem 1.056,30, certo? Mas suponhamos que você faça o reinvestimento. Você vai pegar os 56,30, soma aos R$ 1.000 e ele não vai começar o ano 2 como R$ 1.000 apenas. Você não vai gastar os 56,30, você vai colocar ele aqui, 1.056, tá vendo? E aí esse 1.056 vai te dar um dividendo de 5,63, não vai ser mais 56, vai ser 59,47. 59,47 somado a 1.056 vai dar 1.115. Quando você vai fazendo e acompanhando aqui, ó, 1.116 mais 62 de dividendo no terceiro ano vai dar 1.178, que se tornou o meu aporte, né? 1.179 e assim sucessivamente. Você vai chegar à conta de no final do ano, ou final dos 12 anos, se você pegar todos os dividendos e reinvesti-los, você vai chegar a um valor de 1.929, certo? Então, perceba aqui a história. Eu vou apagar isso aqui. Eu comprei só a lousa e os pincéis, acabei esquecendo de pegar o apagador. Esqueci de comprar o apagador. Mas ó, imagina aqui você, ó, tô apagando, só pra gente ter um outro momento aqui. E é um outro quadro que eu quero te apresentar, eu vou escrever ele aqui. Sem reinvestimento, quanto que eu teria de lucratividade? Supondo que o dividend yield permaneça o mesmo, certo? Então eu teria aporte único, ó. Aporte único, dividend yield. Eu tenho um dividend yield, prazo, e eu tenho o valor do patrimônio, beleza? Valor patrimonial, prazo, dividend yield, aporte único, certo? Então, aporte de R$ 1.000, com dividend yield de 5,63%, com um prazo de 12 anos. 12 anos. O valor patrimonial seria 675,60, certo? O que daria, se eu tivesse reinvestido, a diferença, 600, eu teria o valor aqui de lucratividade. Sem reinvestir, o valor seria acrescido de 675. Agora, reinvestindo os meus R$ 1.000, teria 930, pela conta aqui, ó, 1.929,50. Então, seria 1.930. Aqui, 12 anos, com 5,63, com reinvestindo. Certo? Reinvestindo seria esse valor. Você tem um percentual, ó. Qual que é a diferença? A diferença está aqui, ó. Sem reinvestir, eu teria R$ 676 de lucro. R$ 676 de lucro. Reinvestindo, o meu lucro seria 930. O meu lucro seria 930. Correto? Então, percentual a mais
a mais de 37,58%. 37,58%. 37% a mais em 12 anos, eu acho considerável. Então, como que você faz isso? Aí a questão você entra numa outra questão, como fazer o reinvestimento? Porque às vezes você pega um valor que não dá para comprar uma cota, não dá para comprar uma ação. Então, como eu vou fazer o reinvestimento? Eu vou fazer que jeito? Comprando a mesma ação ou fundo, ou juntando esse valor com o meu aporte mensal. Então, suponhamos que eu faça um aporte mensal de R$1.000 dentro do meu orçamento. R$500, 70, 20, seja lá qual for o valor. Você pega todos os dividendos que você recebe na sua conta lá na sua corretora e você aporta junto com os seus 1.200, 350, 70 ou 20. Enfim, quanto for que você for aportando mensalmente. E aí você faz o rebalanceamento, porque na verdade ninguém faz um investimento único numa determinada empresa. Isso seria um risco muito grande, você fazer 100% do seu investimento tudo numa empresa só. Você tem que diluir isso para minimizar as perdas. Então, por exemplo, se você tem 100% dividido em 100 ativos, você tem 1% de risco. Então, se você perder um ativo só, naquele ativo você perdeu 1% do seu patrimônio, entende? Então é interessante você fazer isso porque você consegue rebalancear aí seus ativos e ter um melhor aproveitamento das oportunidades, né? Você não precisa comprar só aquela determinada ação, você pode comprar um fundo, uma ação, um fundo, uma ação, enfim, continuar reinvestindo, investindo naquele determinado fundo, mas usar os dividendos de uma ação para comprar uma outra, ou de um fundo para comprar um outro, ou vice-versa. Em qualquer que seja o fundo ou ação, o importante é você reinvestir aquilo que a empresa está te dando de lucro. Isso aumenta a bola de neve, faz com que o milagre dos juros compostos aconteça, a bola de neve aconteça. Então, você percebeu naquele quadro que eu apresentei, que se você fizesse um investimento único de R$1.000, você teria R$676 no final de 12 anos. Agora, se você investisse R$1.000 num aporte único e reinvestisse todos os dividendos daquela ação que é a Itaúsa, né, mensal, então você teria 1.900, quer dizer, 37% a mais de lucratividade. É muito, muito dinheiro. É interessante isso levando em consideração só R$1.000. Se você aumentar o aporte, você vai aumentar a lucratividade, mas é percentual, certo? Então, se você não se inscreveu ainda no canal, eu queria que você fizesse sua inscrição para acompanhar o conteúdo aqui e não perder nada. Ativa as notificações, faz um comentário, me dá uma sugestão de vídeo, tá? O reinvestimento certamente é o que vai te dar maior lucratividade, é o milagre dos juros compostos, é realmente a mágica que acontece quando você faz um investimento dessa magnitude. Seja ela esse investimento pequeno ou grande, reinvista. Não gaste o dinheiro, reinvista. Né? A gente gasta dinheiro com tanta bobeira, né? Tem ação na Bolsa de Valores sendo negociada a menos de R$10, acredite. Qualquer hora eu faço um vídeo sobre isso, tá? Deixa aí o seu comentário no vídeo e faz a sua inscrição. Falou? Até a próxima!